Toda a terra vos adore, Senhor, e entoe hinos ao vosso nome, ó Altíssimo. Toda a terra vos adore, Senhor. Toda a terra vos adore, Senhor, e entoe hinos ao vosso nome, Senhor. Aclamai a Deus, terra inteira, cantai a glória do seu nome, celebrai os seus louvores, dizei a Deus, maravilhosas são as vossas obras. Toda a terra vos adore, Senhor, e entoe hinos ao vosso nome, Altíssimo. Toda a terra Caríssimos irmãos e irmãs peregrinos, bem-vindos a esta nossa celebração da Eucaristia e, de modo particular, saudamos os grupos inscritos nos serviços de santuário, Centro Social Paroquial Santa Catarina de Caldas da Rainha, da Diocese de Lisboa, e, de modo particular, a Guarda Nacional Republicana, o posto de Fátima, na celebração do 11º aniversário da sua presença aqui em Fátima. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros irmãos e irmãs, o cântico de entrada convidava-nos àquela atitude que é a única atitude de qualquer criatura e de qualquer ser humano diante de Deus, a atitude da adoração. É este considerar que o único absoluto da vida é o Senhor, que o único a quem podemos sujeitar toda a nossa vida é Deus. Saúde todos os presentes, todos os peregrinos que aqui estão, também aqueles que nos seguem através da transmissão televisiva e os grupos inscritos. Permitirão que tenha uma palavra especial de saudação para o corpo da Guarda Nacional Republicana que aqui se encontra, com os seus efetivos, com as suas chefias, e que também aqui neste santuário e aqui em Fátima tem um papel muito importante e muito determinante. Portanto, de alguma forma também são um instrumento de acolhimento aos milhões de peregrinos que todos os anos aqui passam, no seu serviço, que é um serviço generoso de entrega ao bem comum, um serviço que exige o sacrifício diário do serviço que aqui prestam, mas também os riscos inerentes ao serviço que desempenham. De forma especial, hoje que é o vosso dia, da Guarda Nacional Republicana aqui em Fátima e do posto aqui em Fátima, o nosso agradecimento em nome de todos os peregrinos ao bom serviço que diariamente aqui prestam 24 horas por dia, e também vamos colocar sob a proteção e invocar a proteção de Nossa Senhora, que é no fundo aquela que aqui estamos a servir, e o Senhor colocar, pedir a bênção para as vossas pessoas e para o vosso serviço e para as vossas missões que todos os dias aqui desempenham. Vamos reconhecer os nossos pecados e pedir perdão ao Senhor por eles. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim, a Deus nosso Senhor.
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, misericórdia. Senhor, misericórdia. Cristo, misericórdia. Cristo, misericórdia. Senhor, misericórdia. Senhor, Oremos. Deus Todo-Poderoso, que nos destes a conhecer o alegre anúncio da ressurreição do Senhor, fazei-nos ressuscitar para uma vida nova, pelo poder do Espírito Santo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, foi ter com o sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de trazer algemados para Jerusalém quantos seguissem a nova religião, tanto homens como mulheres. Na viagem, quando estava já próximo de Damasco, viu-se de repente envolvido numa luz intensa vindo do céu. Caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? O Senhor respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade e aí te dirão o que deves fazer. Os companheiros de viagem de Saulo tinham parado emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, mas embora tivesse os olhos abertos, nada via. Levantaram-no pela mão e introduziram-no em Damasco. Ficou 3 dias sem vista, sem comer nem beber. Vivia em Damasco um discípulo chamado Ananias, e o Senhor chamou-o numa visão: Ananias. Ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. O Senhor continuou: Levanta-te e vai à rua chamada direita procurar, em casa de Judas, um homem de Tarso, chamado Saulo, que está a orar. Entretanto, Saulo teve uma visão em que um homem chamado Ananias entrava e impunha-lhe as mãos, para que recuperasse a vista. Ananias respondeu: Senhor, tenho ouvido contar a muitas pessoas todo o mal que esse homem fez aos teus fiéis em Jerusalém. E agora está aqui com plenos poderes dos príncipes dos sacerdotes para prender todos os que invocaram o teu nome. O Senhor disse-lhe: Vai, porque esse homem é o instrumento escolhido por mim, para levar o meu nome ao conhecimento dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Eu mesmo lhe mostrarei quanto ele tem de sofrer pelo meu nome. Então Ananias partiu, entrou em casa, impôs as mãos a Saulo e disse: Saulo, meu irmão, quem me envia é o Senhor. Esse Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, a fim de recuperares a vista e ficares cheio do Espírito Santo. Imediato lhe caíram os olhos uma espécie de escamas e recuperou a vista. Depois levantou-se, recebeu o batismo e, tendo tomado alimento, readquiriu as forças.
Saulo passou alguns dias com os discípulos de Damasco e começou logo a proclamar nas sinagogas que Jesus era o Filho de Deus. Palavra do Senhor. Ide por todo o mundo, anunciai a boa nova. Ide por todo o mundo, anunciai a boa nova. Ide por todo o mundo, anunciai a boa nova. Ide por todo o mundo, anunciai a boa nova. Louvai o Senhor, todas as gentes, aclamai-o todos os povos. Ide por todo o mundo, anunciai a boa nova. O seu amor por nós é firme, eterna a sua fidelidade. Aleluia, aleluia, Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele, diz o Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si: como pode Jesus dar-nos a sua carne a comer?
Então Jesus disse-lhes: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. A minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, também aquele que me come viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o dos vossos pais que o comeram e morreram. Quem comer deste pão viverá eternamente. Assim falou Jesus ao ensinar numa sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros amigos, a leitura que ouvimos, a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, que nos relata a conversão de São Paulo, de Saulo, que passou a chamar-se Paulo, dá-nos ocasião para percebermos como é que Deus age na história. A ação de Deus na história às vezes pode ser por acontecimentos extraordinários, acontecimentos maravilhosos, nesse sentido de fora do comum, mas, na maior parte das vezes, a forma de Deus agir na história não é por milagres. A forma de Deus agir na história é através de homens e mulheres, é através da nossa ação, é através do nosso testemunho. Nós, na fé, dizemos que somos instrumentos não no sentido depreciativo, não no sentido de que não temos valor, mas que somos meios pelos quais Deus age através do bem que nós fazemos, através daquilo que nós somos. É claro que todos nós, quando somos realistas, nos sentimos indignos disso. Isto é, no fundo, como é que eu, simples, como cada um de nós é, com poucos recursos, com poucas forças, pode ser instrumento de Deus para ações tão grandes, para ações, para Deus se tornar presente na história, para que o mundo se torne mais semelhante com os valores do reino de Deus. Julgamos indignos e frágeis para tão grande missão, porque de facto o que está em causa é isto, é tornar a humanidade um pouco mais parecida com aquilo que Deus sonhou para ela, é fazer este mundo um pouco mais, a funcionar um pouco mais de acordo com os valores do reino de Deus. E isto é difícil para nós, porque nos julgamos todos frágeis, ainda que alguém possa ter grandes qualidades, mas diante desta grande missão vale tudo muito pouco, somos todos muito pequenos. E aquilo que o episódio de São Paulo nos pode dizer hoje a nós é isto mesmo, é que Deus nos aceita como instrumentos, tal como São Paulo. É interessante que aparece na leitura, diz: esse homem é instrumento para levar o meu nome. E o que é interessante é que estamos a falar de um homem que perseguia, um homem que tinha perseguido os cristãos, que tinha sido um opositor da fé. E isto é que é interessante para nós hoje, como Deus consegue até daqueles que aparentemente estão longe da fé, torná-los também instrumentos da sua misericórdia, instrumentos do seu reino. E está-nos esperança a todos nós. Podemos não ser opositores à fé, mas às vezes sentimos distantes. Às vezes vivemos tempos em que não nos sentimos próximos de Deus, em que até possamos passar por fases muito afastados da nossa fé. E nem por isso o Senhor desiste de nos considerar instrumentos seus. Repito, instrumentos no bom sentido, colaboradores, parceiros seus. Porque Ele pode fazer o bem até através de gente que está longe dele. E todos nós somos certamente parceiros de Deus em tantas destas circunstâncias. Através de ações que fazemos
mesmo pensando que não as fazemos por Deus, mesmo pensando que as fazemos só por nossa iniciativa, às vezes até sentindo-nos longe do Senhor e longe da fé. Mesmo aí podemos ser instrumentos através de pequenas ações, através de grandes ações, através de uma palavra, através de uma presença, através de uma missão que nos é entregue, maior ou menor, de maior responsabilidade ou de menor. Coisas que podem parecer um mero serviço humano, mas que também isso é expressão do amor de Deus à humanidade. Para ir ao encontro do grupo que aqui temos, pode parecer um serviço tão longe da construção do reino de Deus. Mas o que é construir o reino de Deus, se não também colaborar para uma sociedade, para uma comunidade mais parecida com aquilo que ele sonhou? Uma comunidade onde cada um possa, de forma pacífica, ser ele próprio, viver em segurança, para ir ao encontro da missão deste grupo que aqui temos hoje. E que também isso é a construção do reino de Deus, porque tudo o que constrói a humanidade constrói o reino de Deus. Por isso, Paulo é para nós este conforto de que, se até o opositor da fé Deus usou para levar mais longe o nome dele, poderá fazer o mesmo connosco, que somos ou não somos opositores à fé. Obviamente não seremos, mas podemos às vezes sentir-nos distantes. O que é exigido de nós? Não é muito. Diria 2 aspectos. O primeiro aparece também na primeira leitura. São Paulo vai ao encontro da comunidade cristã, que o confirma, que o reenvia. Isto é, podemos sentir-nos fracos e frágeis e pequenos, mas temos que saber que nesta nossa missão de construtores do reino de Deus, nunca somos peças isoladas. Somos sempre parte de uma grande comunidade com a qual podemos contar. Somos parte de um corpo que na fé está ao serviço do mesmo reino. Por isso nunca estamos sozinhos. A missão não é só nossa. É antes de mais de Deus. E de Deus que age através de uma comunidade. E o segundo aspecto que eu gostava de realçar, como é que nós conseguimos isto? Não é com muitas forças ou muitas capacidades, mas é com a entrega total. E aqui é que está o decisivo. Como no Evangelho nos dizia ao falar neste discurso em que se fala de comer a carne do Filho do Homem, beber o seu sangue, que é isto, é entrar numa intimidade comum, numa intimidade profunda com o Senhor. E por isso também numa entrega profunda ao Senhor. Este é o sentido destas palavras, que a nós hoje parecem tão estranhas. Uma entrega profunda. E aqui reside a validade da nossa entrega a esta missão de construir o reino de Deus. É se nos entregamos de corpo e alma ou não. Não é se temos muitas ou poucas capacidades. Podemos ter muitas e isso não valer de nada. Podemos ter grandes dons e eles servirem apenas para proveito próprio e egoísmo pessoal. O decisivo é sempre se nos entregamos de corpo e alma, se nos entregamos de coração àquilo que nos é pedido. Tal como São Paulo também. E o Senhor propõe isto, que essa entrega total nasce de uma intimidade profunda com Ele, que é a única forma de encontrarmos razões, de encontrarmos força para uma entrega, seja o que for, uma entrega de coração à nossa vocação, às nossas missões, ao testemunho do Evangelho, a construir um mundo melhor segundo os valores do Evangelho. Temos 2 casais connosco que hoje celebram as suas bodas de ouro e que vamos associar a esta sua alegria e a este momento das suas vidas, o casal António Guimarães e Maria Vieira e o casal Delfim Mendes e Maria Mendes. Podem aproximar-se do altar para pedirmos a bênção.
decorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimónio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes. A fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina, orai ao Senhor no íntimo do vosso coração. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor destes vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento, por Cristo nosso Senhor. O Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida, seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos, por Cristo nosso Senhor. Pelo vosso eterno amor, bendito sejais, Senhor. Pelo vosso eterno amor, bendito sejais, Senhor. Irmãos e irmãs, Jesus escolheu, preparou e chamou Paulo para que ele levasse o seu nome a toda a parte. Oremos pelos que continuam esse trabalho e digamos: Cristo, ouvi as nossas súplicas. Cristo, ouvi as nossas súplicas. Pelos que, por causa de Jesus, são ameaçados de morte, pelos que lhe perguntam: quem és tu? Como fez Paulo, e pelos que lhe respondem: eis-me aqui, como Ananias, oremos ao Senhor. Cristo, ouvi as nossas súplicas. Pelos perseguidores que se converteram e seguem Cristo, pelos catequistas que lhes ensinam o Evangelho e pelos ministros que lhes dão batismo e Eucaristia, oremos ao Senhor. Cristo, ouvi as nossas súplicas. Pelos catecúmenos que aderem a Jesus Cristo, pelos adultos que aprofundam a fé nos movimentos eclesiais e pelos jovens que o reconhecem como o grande amigo, oremos ao Senhor. Cristo, ouvi as nossas súplicas. Pelos que não acolhem o Evangelho de Jesus, pelos que acreditam em cada uma das suas palavras e pelos que se alimentam do seu corpo e do seu sangue, oremos ao Senhor. Cristo, ouvi as nossas súplicas. Pela Guarda Nacional Republicana, pelos que compõem o seu efetivo militar no posto de Fátima e que com dignidade e solidariedade servem os peregrinos de Fátima, e por aquele que, tendo-os servido, já partiram para a eternidade. Oremos ao Senhor. Cristo, ouvi as nossas súplicas. Por todos nós que adoramos o pão vivo descido dos céus, pelo que fazem dele o seu alimento cotidiano e pelos que permanecem em Jesus e por ele vivem, oremos ao Senhor. Cristo, ouvi as nossas súplicas. Senhor Jesus, pão vivo descido do céu, dai-nos hoje fome e sede de vós, e no último dia a ressurreição e a vida eterna. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém.
Oremos. Santificai, Senhor, estes dons que vos oferecemos como sacrifício espiritual e fazei de nós mesmos uma oblação eterna para a vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele se oferece continuamente por nós e nos defende com a sua intercessão. Foi imolado sobre a cruz, mas não morrerá jamais. Foi morto, mas agora vive para sempre. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra e com os coros celestes proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição
e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nosso Senhor e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Com toda a confiança, digamos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei-me essa palavra e eu serei salvo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e
suspiro veado pelas correntes das águas. Assim minha alma suspira por vós, Senhor. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, diz o Senhor, e eu o Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei contemplar a face de Deus? Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, diz o Dia e noite as lágrimas são o meu pão, enquanto me repetem todo dia: onde está o teu Deus? Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, diz o Senhor, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque estás triste, minha alma, e desfaleces. Espera em Deus, ainda o hei de louvar, meu Salvador e meu Deus. Quem come a minha carne e bebe o meu Bendito seja Deus, aleluia. Bendito seja Deus, aleluia. Bendito seja Deus, aleluia. Bendito seja
e trevas, bendizei o Senhor. Relâmpagos e nuvens, bendizei o Senhor. Bendito seja Deus, aleluia. Bendito seja Deus, aleluia. Oremos. Depois de recebermos estes dons sagrados, humildemente vos pedimos, Senhor, o sacramento que o vosso Filho nos mandou celebrar em sua memória, aumente sempre a nossa caridade. Por Cristo nosso Senhor. Fazemos agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. I am now blessing the religious objects. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos. Por intercessão da Virgem Santa Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes objetos, símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. A todos desejo continuação de um bom dia e de em paz, e o Senhor vos acompanha. Graças a Deus. Deus